Bom dia! Estão prontos para o retorno do nosso estudo? Então, sem mais demoras, vamos recuperar aqui, vamos retomar o nosso estudo da Epístola aos Romanos. E eu gostaria de começar o estudo de hoje chamando a atenção para alguns detalhes que são importantes. Quando nós lemos toda essa passagem, desde o versículo 18 até o versículo 27, que foi o que nós vimos no último estudo, há 2 semanas atrás, nós entendemos que Deus ele se revelou de forma clara aos seres humanos, a todos os seres humanos. E também deixou clara a sua ira contra o pecado. E as pessoas deliberadamente escolhem rejeitar essa revelação que Deus faz de si mesmo, e fazendo isso se afastam mais e mais de Deus e começam a criar deuses para si mesmos. E assim se tornam cada vez mais distantes da realidade. E Paulo chama essas pessoas de loucos, porque trocam a verdade por uma mentira. E fazendo isso, Deus os entrega às paixões pecaminosas dos seus corações. O coração do ser humano é totalmente inclinado para o mal. Deixa eu me ajeitar aqui. E o coração do ser humano, então, como eu estava dizendo, ele é totalmente inclinado para o mal, como nós podemos aprender aqui em Gênesis capítulo 8, versículo 21, que nos diz assim: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E também lá em Marcos capítulo 7, versículos 21 e 22, diz o homem que vem os maus pensamentos, inclusive a imoralidade sexual, que é o que especificamente nos interessa aqui nesse nosso estudo de hoje que nós estamos fazendo. A consequência disso é que Deus entrega as pessoas a esses desejos pecaminosos porque elas rejeitaram Deus e trocaram essa verdade clara por mentiras injustas. As pessoas ficam à mercê dos seus sentimentos pecaminosos, de seus corações escurecidos. E os corações das pessoas estão cheios de desejos sexuais. E esses desejos têm a tendência de ir se tornando cada vez mais pecaminosos, cada vez mais pervertidos. As pessoas que buscam se aproximar de Deus, elas se esforçam em reprimir esses maus desejos e controlam-se, dominam-se. Mas estas pessoas que rejeitam Deus, elas são entregues a esses maus desejos. E como não refreiam essas vontades, vão satisfazendo. E essas vontades vão se tornando cada vez maiores, cada vez mais fortes dentro delas. E o pecado ele é tão destruidor que o que satisfaz um pecador hoje, amanhã não satisfaz mais. Então ele começa a procurar outras formas de prazer, mas que vão se tornando cada vez mais degradantes, cada vez mais degeneradas. E como algumas pessoas são mais degeneradas e pervertidas que outras, acabam surgindo monstruosidades, como estupro, como a pedofilia. Então tudo isso começa com a pessoa satisfazendo os seus desejos. Então, no primeiro momento, ela quer ficar com uma pessoa, depois quer ficar com outra, depois quer ficar com outra. Depois ela já não se atrai mais pelo mesmo sexo, ela começa a se interessar por pessoas do mesmo sexo. E a coisa vai se degradando. Porque conforme ela vai se acostumando com isso, ela vai querendo coisas diferentes. Então, pessoas que têm uma predisposição, que são, eu vou dizer, doentes, elas começam a se interessar, por exemplo, por crianças,
Outros começam a se interessar em pegar pessoas à força, né? Olha para uma mulher na rua, acha que tem o direito de ficar com ela, vai, arrasta ela para algum lugar e fica. Outras ainda começam a procurar satisfazer os seus prazeres com animais. Vamos parar por aqui porque é assustador isso. Mas infelizmente nós sabemos que essas coisas existem na nossa sociedade e nós temos que investigar, temos que tentar compreender por que essas coisas acontecem. E é isso que nós estamos vendo nesse capítulo. A pessoa ela rejeita Deus e começa um declínio na sua vida. É um declínio moral, um declínio espiritual, na verdade é um declínio em todos os sentidos. Até aqui nós vimos elas rejeitando Deus, rejeitando a verdade, se tornando fornicadoras, promíscuas, mas isso já não as satisfaz mais. Então elas começam a trocar as relações naturais por outras, homem com homem, mulher com mulher, como eu estava explicando agora há pouco. E Paulo, agora, ele vai demonstrar que essas maldades que as pessoas vão fazendo, elas não se resumem apenas aos desejos sexuais. Então, ele vai nos dar uma lista com alguns dos pecados que assolam o mundo. Mas primeiro, ele vai dizer mais uma vez que por causa dessas atitudes, as pessoas, por causa dessas atitudes das pessoas, Deus as entrega. Tá? Então aqui em Romanos capítulo 1, versículo 28, nós lemos: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não devia. Então, quando Paulo ele começa dizendo aqui, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, fica clara a ideia de que foi uma decisão pensada dessas pessoas. Elas escolheram não levar em consideração a verdade de que Deus se revela a todos os homens através da criação. E como nós já vimos, quando as pessoas rejeitam Deus, ele as entrega aos seus próprios desejos. Percebe que Deus não abandona as pessoas, são elas que decidem abandonar Deus e só depois que ela os abandona é que ele as entrega. Ou seja, Deus ele respeita a decisão da pessoa. Então, se a pessoa decide abandoná-lo, se a pessoa decide viver sem a presença dele, ele respeita isso e então as abandona também. E Deus entrega esse tipo de pessoa a uma disposição mental reprovável. Tem um jogo de palavras aqui no grego que não aparece na tradução em português. Esse texto poderia ser traduzido assim: visto que não julgaram aprovado reter o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma mente reprovada. As mentes das pessoas que rejeitam Deus já não conseguem fazer a distinção do que é certo e do que é errado. Por isso, eles vão praticando atos cada vez mais imorais, cada vez mais indecentes, e achando que isso é normal. E achando além que todos deveriam viver dessa forma. Por isso eles se aborrecem tanto quando cristãos falam em moralidade, que só é permitido relações íntimas entre um homem e uma mulher, só depois do casamento. Então é uma decisão errada, né? Ou seja, desprezaram o conhecimento de Deus. Levou a um raciocínio errado, que é uma disposição mental reprovável, que, por sua vez, levou a uma vida errada. Ou seja, eles começaram a praticar o que não deviam. Essas coisas que eles não deviam praticar, quando olhamos para o grego, se referem ao que é abominável, ao que é detestável. E nos próximos versículos, Paulo vai descrever algumas dessas coisas abomináveis. Precisamos entender que ele não listou todos os pecados que haviam naquela sociedade. E também não é que todas as pessoas eram culpadas de todos os pecados que aparecem nessa lista que nós vamos ver. Mas certamente cada um era culpado de um ou mais pecados dessa lista. Isso fica claro porque conforme nós vamos analisando, é impossível nós mesmos não nos sentirmos culpados. Então vamos dar uma olhada para essa lista. Primeiro vamos ler ela todinha, que são dos versículos 29 até o versículo 31. E diz assim: tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação.
Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. O que nós vamos fazer agora é olhar com atenção para cada um desses itens da lista. Porque quando a gente lê todos eles assim de uma vez, a gente até se assusta, né? Percebe que realmente é uma crítica forte, mas quando nós mergulhamos no texto e percebemos os detalhes, os meandros do que está escrito aí, fica claro, e isso nos ajuda até a compreendermos de que forma nós podemos estar participando de alguns desses itens dessa lista também. Tá bom? Então eu gostaria que vocês analisassem comigo cada um desses itens que aparece aqui nessa lista. E a lista, ela começa dizendo que os gentios tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça. Vocês me permitem só tomar um gole de água? Então, os gentios tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça. Injustiça aqui se refere a viver de forma errada. É uma expressão que ela é abrangente e, de certa forma, ela está presente em todos os pecados dessa lista. E também nos demais, que Paulo não listou aqui. Porque quando a gente pensa em injustiça, todo e qualquer pecado é injusto. Porque Deus ele nos dá tudo o que nós precisamos ter para que nós fôssemos exatamente como Jesus é, para que nós fôssemos corretos, para que nós fôssemos perfeitos. E quando nós escolhemos fazer o que é errado, nós estamos sendo injustos com Deus. Né? Então, é um item que certamente faz parte de todos os outros itens e de todos os outros pecados que nós possamos imaginar. E em seguida nós temos maldade. Maldade aparece aqui, né, na NVI, como é a que eu costumo usar. Na revista atualizada aparece como malícia. Eu vou fazer esse intercâmbio porque até para ajudar a entender por que é que traduz uma de um jeito, outra traduz de outro. Tá? Então nós vamos pegar muito a essência do que está lá no grego e isso ajuda a entender por que é que um escolheu malícia, por que é que o outro escolheu maldade. E a gente vai entender que quer dizer a mesma coisa, só que usam palavras diferentes. Então, esse malícia ou maldade aqui, a tradução da palavra grega é poneria. Tá? É assim que se pronuncia no grego. E sendo aqui um termo geral também para tudo que é mal, para tudo que é prejudicial. A gente pode pensar em um sujeito maldoso mesmo, sabe? É uma palavra que pode representar o desejo consciente de causar mal a outra pessoa. Para a gente ter um exemplo de como é que os gregos usavam essa palavra, quando eles diziam que uma mulher era poneria, eles queriam dizer que ela decidia seduzir um inocente para acabar com a inocência dele. Então era só pelo prazer de destruir a vida do outro. A próxima palavra que aparece aqui na NVI é ganância, que na revista atualizada é traduzida como avareza. E dessa vez nós podemos pensar num sujeitinho ganancioso. No grego clássico, essa palavra ela era utilizada para falar do espírito do homem que usa todos os meios possíveis para tirar vantagem do seu próximo. Então é aquele que se apodera das coisas que não são suas. Então esse é o sujeito ganancioso. E depois nós temos depravação. Depravação também é uma palavra bem genérica que pode ser traduzida como ruindade, como perversidade, além de depravação, que é o que aparece aqui. Então seriam aquelas pessoas em que a vida sempre se inclina para o pior, que já não possui as qualidades que possam torná-las boas, sabe? Eles vão fazendo tantas coisas ruins, se acostumam com isso, que já nem conseguem mais ser de outra forma, não conseguem mais fazer coisas boas. E em seguida, Paulo ele diz que eles estão cheios de inveja. É fácil a gente imaginar um sujeito invejoso, né? Não é muito difícil, não. Inveja é a mais tortuosa e retorcida das emoções humanas.
é um ressentimento que se sente quanto alguma coisa boa acontece com outra pessoa. É um sentimento bem ruim, né? E o próximo é homicídio. Nenhuma novidade com relação a essa palavra, é cometer assassinato. A gente pode pensar aqui, lembrar de Caim e Abel. Então não tem muito o que dizer com relação a isso. Depois, o que aparece é rivalidades, que aparece aqui na NVI como rivalidades e na revista atualizada aparece como contenda. Tem a ver com disputas. Essa palavra tem a ver com a ideia de discutir. Então pode-se dizer de um coração em que exista ciúmes e que por causa disso a pessoa sempre esteja se envolvendo em disputas, sempre se envolvendo em discussões. É aquela pessoa que o tempo todo está se envolvendo nesse tipo de situação. Depois nós temos engano. Engano tem a ver com aquela pessoa que tem dificuldade em agir de forma correta. Ela está sempre tentando enganar as pessoas, sempre tentando se dar bem. Ela não faz nada se não for para tirar alguma vantagem disso. Eu acho que a gente consegue imaginar algumas pessoas com quem nós já convivemos que tenham sido assim, né? Ou que sejam assim. Depois nós temos malícia, ou malignidade, como aparece na revista atualizada. E aqui é ter sempre uma inclinação para o mal. É sempre pensar o pior das outras pessoas. Sempre ver o lado pior das coisas. Então, mesmo uma ação totalmente inocente que uma outra pessoa tenha, ela vai sempre interpretar maliciosamente, vai sempre imaginar que tem alguma coisa por trás daquilo ali. Então ele nunca consegue ver a inocência nas outras pessoas, mesmo porque ele não é assim, né? Então a gente tem esse hábito de transmitir para as pessoas aquilo que muitas vezes nós somos. Depois nós temos bisbilhoteiros e caluniadores. Aqui e difamadores na revista atualizada. Aqui se trata do famoso dedo duro. Mas tem uma diferença entre as duas palavras, entre bisbilhoteiros e caluniadores. Bisbilhoteiros são aqueles que vão ao pé de ouvido de alguém e falam as suas histórias maliciosas ali. Eles pegam um indivíduo e começam a falar mal de outra pessoa para aquele indivíduo. Já quando se fala dos caluniadores, são aqueles que já não vão falar apenas com uma pessoa, não vão chegar ali em secreto, mas eles difamam uma pessoa de forma pública, né? Então eles vão falar para o maior número de pessoas que eles puderem. Então essa é a diferença entre essas duas palavras aí. Depois nós temos inimigos de Deus. E estes são aqueles que, se pudessem, eliminariam Deus na mesma hora. Para eles, Deus é somente aquele que atrapalha eles de satisfazerem seus prazeres. Eles odeiam Deus, por quê? Porque Deus é puro e eles não são. Deus é santo e eles são maus. Deus é bom e eles são perversos. Por isso é que eles odeiam Deus. Então, se Deus não existisse, eles poderiam praticar todas as suas maldades, todas as suas perversões, sem que nada os acusasse, né? Porque Deus, ele nos deu uma consciência. E todas as pessoas têm uma pequena noção, pelo menos, de que coisas que elas praticam são erradas. Então, para elas seria mais fácil se Deus não existisse. Depois nós temos os insolentes, que são aqueles que pensam que podem viver sozinhos. Então são pessoas que acham que não precisam de ninguém, que podem viver pelas suas próprias forças. Por isso, ele é orgulhoso, ele gosta de insultar os outros, é uma pessoa cruel, é uma pessoa que gosta de fazer o mal simplesmente pelo prazer de causar dano e de ver a outra pessoa sofrer. Então, pense em uma pessoa que provoca, que insulta o tempo todo, que faz bullying, só porque gosta de ver os outros constrangidos. Então, é desse tipo de pessoa que nós estamos pensando aqui. Depois nós temos arrogantes e presunçosos. Aqui são duas palavras que elas estão intimamente ligadas. Soberbo, que é a ideia do arrogante aqui, que na verdade, né, arrogantes e presunçosos. Então, soberbo é aquela pessoa que se sente acima dos outros. Então, né, aquele cidadão que olha todo mundo de baixo, assim, por baixo. E que ele sente que tem certo desprezo por todas as pessoas, menos por si mesmo.
E presunçosos são aqueles que se orgulham demais de si mesmos. Então eles procuram impressionar os outros com coisas que na verdade eles nunca tiveram. Ou falam de convívio com pessoas importantes que na verdade eles nunca conheceram. Então esses são os presunçosos, né? Eles querem ser mais do que de fato são. E em seguida inventam maneiras de praticar o mal. Aqui parece que Paulo está falando de pessoas que não se satisfazem apenas em fazer o mal, mas elas precisam inventar novas maneiras de fazer maldades. Então, criavam novas maneiras de alimentar os seus desejos imorais. E também novas maneiras de justificar a sua perversidade. Então podemos pensar em uma pessoa que pratica tanto um ato obsceno que logo aquilo não a satisfaz mais e por isso ela precisa pensar em novas maneiras de saciar seus desejos impuros. Então aqui é onde entram aqueles que eu falei, que eles vão se degradando cada vez mais e acaba se tornando pedofilia, zoofilismo, estupradores. Então são esses tipos de pessoas que se encaixam aqui nesse item da lista. Depois de pensar nisso, agora, o próximo item da lista é algo que precisa fazer a gente pensar. Até aqui nós vemos Paulo tratar de alguns pecados que a gente pode considerar bem pesados, né? Como assassinato, perversão, inimizade com Deus, e poderíamos esperar que as coisas fossem ficando cada vez pior. Mas aí ele cita algo com o que normalmente a gente nem dá muita importância. Olha o que ele vai colocar junto nessa lista com esses pecados horrorosos, alguns deles que nós vimos aqui. Nessa mesma lista ele coloca: desobedecem a seus pais. Parece que nós não damos tanta importância para isso como a Bíblia dá. A Bíblia, eu vou citar aqui algumas passagens sem mostrar, se vocês quiserem depois vocês confiram, tá? Mas a Bíblia ela ensina que devemos respeitar, honrar e obedecer aos nossos pais. Efésios 6, do 1 ao 3. A Bíblia também diz que nós devemos cuidar deles quando eles envelhecerem. Lá em 1 Timóteo 5, versículo 4 e versículo 8. Lá no Antigo Testamento, para vocês terem uma ideia, um filho rebelde ele deveria ser apedrejado até a morte. Podem conferir lá em Deuteronômio, capítulo 21, dos versículos 18 até o 21. Então a Bíblia dá tanta importância para isso, porque a família é algo muito importante para Deus. E porque um filho que não aprende respeito e obediência em casa, ele será um terror na escola. Ele não vai se sair bem no trabalho. Ele vai ser egocêntrico em seus relacionamentos e certamente terá muita dificuldade em se submeter a Deus. É ruim quando nós vemos crianças com essa postura que nós estamos vendo aí, né? E as pessoas de quem Paulo falava, provavelmente elas desprezavam o honrar a Deus, porque já em seus lares elas desprezavam honrar os pais. E agora nós vamos para os 4 últimos itens dessa lista. Então aqui, no versículo 31. Essas pessoas elas são insensatos, desleais, sem amor pela família e implacáveis. Esse primeiro, que é insensato, ele fala de alguém que não quer usar a sua inteligência que Deus deu. Então seria uma pessoa sem discernimento, é como se houvesse uma falha e a pessoa não conseguisse usar corretamente o cérebro dela. Daí vem que o ato de um ser humano excluir Deus de sua vida não é só um ato mau, mas é também um ato estúpido. E o próximo é desleais, aqui na NVI, e pérfidos na revista e atualizada. Então, refere-se a alguém que quebra uma aliança, alguém que quebra um acordo. Então, são aquelas pessoas que não cumprem a sua palavra. E aqui se encaixam desde um comerciante que minta sobre a qualidade do seu produto, até cônjuges que não cumprem com seus votos nupciais, ou qualquer pessoa que faz uma promessa e não cumpre. Então, todos esses podem se encaixar aqui nesse item da lista. E quando ele diz sem amor pela família,
que na revista atualizada é traduzida por sem afeição natural, era uma palavra com a qual se costumava falar do amor de pai para filho e do amor de filho para pai. Então por isso que tem essa ideia de amor de família. É o amor que liga, é o amor que une pessoas. E para demonstrar o que o apóstolo Paulo poderia ter em mente quando afirma aqui que esse tipo de amor estava se perdendo naquela sociedade, nós vamos ler um trecho histórico sobre o que é que acontecia naquele tempo. Tá? Então nós vamos ler aqui uma descrição feita por William Barclay, e que diz assim: aqueles tempos, né, aquela época, eram tempos em que o amor familiar estava morrendo. Nunca a vida de uma criança foi tão precária como naquela época. Os filhos eram considerados um infortúnio. Quando nascia um filho, ele era pego e levado aos pés do seu pai. Se o pai o erguesse, isso significava que ele o reconhecia. Se virasse as costas e saísse, a criança era literalmente jogada fora. Não se passava uma noite sem haver 30 ou 40 crianças abandonadas no Fórum Romano. Então essa é uma descrição de como era a época, de como as pessoas viviam e de como elas lidavam com seus próprios filhos, né? É assustador, é perturbador. E se nós nos sentimos perturbados quando lemos relatos assim, a gente tem que procurar trazer essas coisas para os nossos dias. E pensar, por exemplo, no avanço de pautas que buscam liberar o aborto. Na hora de votar, nós deveríamos procurar saber qual é a posição do candidato referente a esse e a tantos outros temas que são importantes para cristãos, né? Para a nossa fé, baseada naquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Porque eu fico triste, eu fico preocupado por ver alguns irmãos queridos apoiando candidatos que defendem pautas que não estão de acordo com valores cristãos. Mas eles não fazem isso por maldade, eles fazem isso por ignorância, né? A nossa realidade se tornou algo muito, muito preocupante. Mas esse não é o foco do nosso estudo aqui, então vamos continuar. A última palavra da lista é implacáveis. Implacáveis aqui e sem misericórdia na revista atualizada. Então, nunca a vida humana ela foi tão desvalorizada como naquela época. Um escravo, ele podia ser morto, ele podia ser torturado pelo seu senhor, porque ele não era uma pessoa, ele era considerado apenas como um objeto. Então, o dono podia fazer o que quisesse com ele. Então eram tempos que não havia clemência, não havia compaixão, não havia bondade, e até nos prazeres, né, até na maneira deles se divertirem, porque foi essa a época dos gladiadores. Então o povo se divertia ali vendo homens se matando, né, de forma brutal ali naquelas arenas. E não apenas homens com homens, mas eles também enfrentavam feras, né? Então era realmente uma realidade bem perturbadora. Agora, será que nós estamos muito longe da situação em que o mundo de Paulo se encontrava? É só assistir algumas lutas de UFC, por exemplo, né? Eu nem peguei uma imagem, mas eu poderia ter pego uma imagem aqui deles num combate ali, sangue espalhado para tudo quanto é lado. Então é só a gente dar uma olhada para essas coisas para a gente ter uma noção, para saber se nós estamos muito melhores moralmente do que as pessoas daquela época. Muito bem. Até aqui, Paulo ele tem nos mostrado o que acontece com uma sociedade quando ela vai se afastando de Deus. Então, primeiro o indivíduo ele começa a se afastar de Deus, aí vem a idolatria, aí vem a entrega aos prazeres pecaminosos. Esses indivíduos que já estão moralmente degradados, eles começam a se multiplicar dentro da sociedade, né? E assim eles vão influenciando toda a sociedade. Esse é um processo lento, é um processo gradual. Se nós pensarmos no indivíduo, o indivíduo então ele deixa de ser fiel, ele começa a ter vários parceiros, aí ele começa a cometer adultério. O que ele está fazendo? Ele está corrompendo famílias, ele está deixando de formar uma família saudável. E quando nós entendemos que família é a base de uma sociedade saudável, e quando o número dessas famílias vai diminuindo em uma sociedade, a sociedade como um todo começa a ficar doente também. E num ambiente desse,
todos os pecados que nós vemos nessa lista, eles vão proliferando, eles vão se multiplicando. E uma sociedade doente e afastada de Deus não pode sobreviver por muito tempo. Nós sabemos, por exemplo, o que aconteceu com o Império Romano. Durante muito tempo ele parecia imbatível, mas ele ruiu. E essa ruína veio de dentro, porque as pessoas se tornaram tão corrompidas moralmente que se tornou impossível manter o império forte, porque não havia mais ordem. E essa situação ela se repetiu diversas outras vezes na história da humanidade. Por isso seria bom as pessoas olharem o que é que está acontecendo nas nossas sociedades hoje em dia e começarem a se preocupar com o que nos espera. E nós ainda temos um último versículo para analisar aqui nesse capítulo, e não vamos perder muito tempo, que é o versículo 32, que diz assim: embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Nós vamos separar esse versículo em duas partes e começar com essas palavras bem duras que o apóstolo dirigiu para as pessoas daquela sociedade. Então, essa primeira parte nos diz assim: embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Paulo ele usa aqui, como ele usa muitas vezes nessa carta aos Romanos, uma linguagem que é uma linguagem jurídica. Então ele usa um termo legal. Era a linguagem que se usava em tribunais, que os juízes usavam para dar as sentenças. E aqui é como se Deus estivesse declarando aquilo que é certo. Então Deus está dando a sua sentença como um juiz sobre a situação daquela sociedade. Paulo ele estava deixando claro que aquelas pessoas não cometiam todos aqueles pecados por ignorância. No fundo, elas sabiam o que era certo e o que era errado. E isso significa que eles entenderam que por causa dos pecados que eles cometiam, eles mereciam a pena de morte. Eles sabiam que os seus pecados separavam eles de Deus. E sabiam que aquilo que eles estavam fazendo era errado. E que por isso eles mereciam o castigo. Agora, será que por saberem disso, que essas coisas todas eram erradas, será que isso fez com que eles parassem de praticar o mal? Infelizmente não, né? Só a gente continuar na outra parte do versículo. Então, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Percebemos que aqueles que praticam esses pecados, eles continuam a praticá-los sem se preocupar, mas eles não apenas praticam, mas eles também aprovam os outros que vivem da mesma forma imoral e pecaminosa que eles. De novo, olhando para o grego aqui, ele passa a ideia de que é como se aquelas pessoas estivessem aplaudindo uns aos outros. Então isso vai contagiando, isso vai servindo de incentivo para eles. Inclusive para aqueles que estão começando a se desviar dos padrões. Então aqueles que estão começando a praticar esse tipo de moralidade, eles aplaudem essas pessoas e isso vai as incentivando. Então elas veem os outros aplaudindo, isso vai inflando o ego delas e elas começam a fazer coisas cada vez piores também. E isso é o que aconteceu com eles, por eles rejeitarem a Deus. Então, primeiramente, vamos dar uma olhada aqui com calma. Então o que aconteceu? Primeiramente, eles não quiseram conhecer a Deus. Por isso, as suas mentes se degeneraram e suas vidas se encheram de toda a injustiça. Eles ficaram tão endurecidos que reagiam aos avisos de Deus com indiferença. E, finalmente, eles não só pecavam, mas também incentivavam os outros a fazerem o mesmo. Então, ao invés deles se entristecerem por estar se afastando de Deus e vivendo de uma forma vergonhosa, eles celebravam, eles aplaudiam, eles incentivavam para que cada vez mais pessoas se tornassem imorais como eles. Por isso nós temos que ter cuidado para não incentivarmos pessoas a viverem de forma pecaminosa, passando a ideia de que aquilo é normal.
Quando eu disse em uma outra aula que não devemos tratar mal os homossexuais, de nenhuma forma eu quis dizer que devemos incentivá-los a continuar vivendo dessa forma. Ou talvez fazê-los pensar que isso não seja um problema tão grave. A minha intenção era fazer todos perceberem que não podemos tratar mal o homossexual enquanto tratamos bem o filho namorador do vizinho, que toda hora tem uma namorada diferente. Se somos tolerantes com esses jovens, muitos desses jovens até fazendo parte da própria igreja, por que nós não vamos ser tolerantes com os homossexuais também? E na verdade nós temos que nos empenhar em falar do evangelho para ambos, sem jamais transparecer que um jovem namorador, um jovem garanhão, que é algo tolerável, porque isso incentiva eles a serem dessa forma. E da mesma forma, jamais incentivar o homossexualismo, seja masculino, seja feminino. Agora, se conversamos e brincamos com o filho do vizinho, ou com aquele jovem da igreja que cada dia está com uma namorada diferente, por que é que nós vamos tratar mal o homossexual? Ambos, se crerem e se batizarem, serão salvos. E ambos, se não se arrependerem, serão condenados. É triste porque nós temos essa característica de imaginarmos que existem pecados de graus diferentes, né? Então a gente olha para esses jovens como se, tudo bem, é fase, né? Eles vão aprender, eles vão crescer. Agora, para um homossexual, a gente acha que eles estão, de fato, agindo contra Deus, que eles estão sendo hereges, que eles estão pecando e por causa disso eles vão para o inferno. Gente, todos somos pecadores. E todos precisamos abrir os olhos para as coisas que vêm de Deus. E a igreja precisa ter a pretensão de pregar o evangelho a toda a criatura. E todos aqueles que se arrependerem de quaisquer tipos de pecados que estejam praticando, todos esses têm a esperança de serem salvos. E todos aqueles que pecam sem se importar com isso, que seja contando uma mentira, que seja namorando diversas pessoas, que seja sendo homossexuais, se não se arrependerem, não haverá esperança para eles. Tá bom? Chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Que Deus abençoe todos mais uma vez. Nós encerramos assim o capítulo 1 do livro de Romanos. E se Deus assim permitir, na semana que vem nós iniciaremos o capítulo 2. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, que tenham todos uma ótima semana. E Deus assim permitindo, semana que vem estaremos aqui mais uma vez. Obrigado, grande abraço a todos.